Salve, Fiel, salve, galera do Timão. Fiel, é o seguinte, nada que o Corinthians faça agrada. E não agrada até mesmo certos corintianos. Tem muitos corintianos aí falando que o Corinthians jogou mal. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, o jogo que o Corinthians fez, clássico ainda, clássico com o Neymar do outro lado, um clássico dessa importância, 2-1, é para se comemorar e comemorar muito. Mas tem gente aí reclamando. Eu quero saber a sua opinião. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Vamos ver o que a imprensa vai falar aqui a respeito. Que para mim, ó, vitória sensacional do Corinthians. Para você, representa, Fiel. E comenta, porque o Coringão venceu mais uma. E tamo lá, ó, líder absoluto. Líder absoluto no Paulistão. De repertório, né? Porque nos 2 gols o Martínez passa pelo Mateuzinho. Na primeira a bola é pro Martínez e mata a marcação. Na segunda o Martínez passa de novo, confunde a marcação. Mas a bola vem pra dentro e aí o Garro desequilibra o jogo com um passe fantástico e o Memphis serve o Yuri Alberto. O Martínez hoje foi ponta direita, né? Aliás, não só hoje. É isso. Ele vem jogando, mas ali como ponta direita mesmo. Porque assim, e foi curioso porque esse lado direito do Corinthians, do meio para a direita, ele jogou quase o tempo inteiro no limite. Porque quem são os 2 melhores jogadores do Santos tecnicamente? Neymar e Guilherme. Isso. O marcador do Guilherme, que era o Mateuzinho, tomou um amarelo logo no começo. O marcador do Neymar, que era o Ranieri, tomou um amarelo no primeiro tempo. Quem era capaz de dobrar para os 2? O Martínez. Então ele foi muito importante para manter o time equilibrado, mesmo com os 2 marcadores com o cartão. No segundo tempo, ele tira o Martínez, tem que tirar, bota o Rian. Primeira falta que o Rian faz no Neymar, pumba, cartão amarelo. Sim. O Corinthians jogou no limite dos pendurados o tempo inteiro. O Martínez voltou para o banco com um probleminha na coxa, saiu por causa disso. Tem o Bidon ainda, que é titular do time. Saiu como titular e acredito que volte. Está disputando o Sul-Americano Sub-20. E fica já na Venezuela, encontra o Corinthians na Venezuela. Na Venezuela. Corinthians que vai viajar. Então, na semana que vem já tem Corinthians jogando pela Libertadores da América. Por isso, time titular hoje. De novo, no sábado tem jogo, não dá para ir com os titulares. De novo, com o famoso, com todo respeito, absurdamente favorito. Contra? No confronto. Universidade Central A, sem dúvida. Vai ser o jogo mais fácil do Corinthians até agora na temporada. Tem que jogar. Tem que jogar, tem que respeitar. Respeitando e jogando, vai passar. Vai passar com tranquilidade. Aliás, pelo que esse time do Corinthians está apresentando de entrosamento, com esse trio... Eu acho que vai ser o jogo mais fácil do Corinthians na temporada. Muito possivelmente. No Paulista não vai parecer nada tão fácil assim no Paulista. E depois, na outra fase, pode ser... Barcelona. Pode ser Barcelona de Guayaquil. Barcelona Nacional do Equador. E eu acho que ali também com esse time... Aliás, com esse trio aí, eu acho que o Corinthians pode pensar seriamente... Claro, mas pode pensar seriamente na fase de grupos da Libertadores. Mas assim, sem muito susto, mas tem que jogar. Fase de grupos que será difícil. Quem vem das fases preliminares tende a cair num grupo difícil. Bom, vamos lembrar que quem começou esse caminho também o ano passado foi o Botafogo, que conseguiu bater campeão. Então, vamos lá. Agora eu queria falar um pouco do trio mesmo, porque a gente fala de quartetos aqui, né? Tem o quarteto do São Paulo, a gente fala que tem um trio, pode ser um quarteto no Flamengo. Teve o quarteto do Botafogo no passado. Teve o quarteto do Botafogo no passado, mas já se desfez, né? Esse trio do Corinthians fica devendo alguma coisa para algum outro trio, outro quarteto do futebol brasileiro, pensando no potencial de todos, o que a gente vai ter lá para frente? Eu acho que o problema não é o trio. O problema é que quando você joga com 3 volantes e um meia clássico, ou quase clássico como o Garro, você inevitavelmente vai deixar mais espaço do que o futebol de hoje permite pelos lados, quando você enfrentar grandes equipes que sabem usar. O Palmeiras, por exemplo, conseguiu usar os lados do campo, até por uma ideia do próprio Abel Ferreira. Eu não gosto da ideia de jogo do Corinthians. Eu não a questiono, porque ela funciona. E eu não sou tão teimoso para olhar uma coisa que está dando certo, depois que o treinador fez outras coisas que não funcionaram, porque ele chegou a jogar com linha de 5 e outros jeitos, para falar assim, não pode fazer isso. Eu só acho que essa ideia que funciona, que torna o time competitivo, que torna o time capaz de ganhar, de repente, uma Copa importante esse ano, que, como eu disse, joga o futebol mais consistente do estadual, ela também permite algumas brechas para os adversários. E times que souberem usar os lados do campo vão achar um pouco de espaço, porque o recuo não dá para marcar quando você perde a bola, com menos de 8 jogadores atrás da linha da bola. Ninguém no mundo consegue fazer isso. O Real Madrid não faz isso, o City não faz isso, o Liverpool, quando sofre
a transição de bola, não faz isso. Estou precisando de um time que joga o futebol mais forte desse ano, que é o Liverpool. Então, o Garro teria que voltar, e quando o Garro volta por dentro, alguém tem que abrir. Essa movimentação o Corinthians faz pouco. E não sei nem se conseguiria fazer direito. Ou você não vai pedir para o Alberto acompanhar a lateral até perto do Embora lateral. Ele faça, o trio tem que jogar. Se precisar, ele faz. Ele faz, Se precisar, ele o trio faz. tem que jogar. Eu estou falando para você, eu não discordo, tem que jogar. Então, tecnicamente, e porque tem esse nível, um trio intocável nesse momento no Corinthians, e sem dúvida nenhuma, pensando nas outras equipes, um dos trios de jogadores mais fortes do país. Quando você fala de quartetos, é porque as outras equipes jogam geralmente no sistema um pouco mais consistente, depende de qual. Você joga 4-2-3-1, você está falando do 3 e do 1, do centroavante e dos 3. Isso. Esses dois jogadores de lado de campo recompõem e fazem o quarteto com os volantes. Aí você pensar, no São Paulo, o Oscar e o Lucas fazem. Em que nível? A gente ainda não sabe. São muito melhores com a bola do que são sem ela. No caso do Flamengo, quando a gente pensa nos melhores jogadores em teoria, eles estão em níveis físicos muito diferentes. O Pedro está fora, o Arrascaeta tem menos sequência, o Bruno Henrique, quando todo mundo está jogando, às vezes ele está fora. Então, eu acho que a diferença do Corinthians não é nem ter tecnicamente o melhor trio. Seguramente é um dos melhores, um dos 3 melhores, tecnicamente. A questão é que o Corinthians consegue, como poucos, explorar os 3 num bom momento físico, técnico e tático. O Corinthians desfruta do trio mais do que outros nesse momento. O Flamengo, por exemplo, no papel talvez tenha o melhor trio, mas eles estão, cada hora um está machucado, um está fora. Então o Corinthians desfruta e até pelo fato de o Corinthians não ter pontas no elenco, né? O Ramon Dias montou esse elenco. Primeiro ele montou 3 zagueiros para usar os alas, porque não há pontas no elenco. O Romero não é mais um ponta, o Thales Magno não é um ponta, ele é um atacante. Então no primeiro momento era um time com 3 zagueiros para poder desfrutar dos alas e proteger o time. Depois ele percebeu que não tinha pontas e que dava para soltar mais o time, ele montou um desenho que privilegiasse o trio. E essa é a vantagem do Corinthians. O time é feito para privilegiar o trio. E eles estão fisicamente num bom momento. Por isso que sobressaem tanto, além de serem, claro, tecnicamente dos melhores trios. E eles se entendem de uma maneira que nenhum outro trio ou quarteto tem se entendido até aqui. Parece telepatia. Quando um mata a bola aqui no peito, o outro já está lá se posicionando. E nessa, insisto, às vezes até o Romero entra nessa. Quando ele está em campo, ele tem entrado em tabelinhas interessantes. Tecnicamente, o Romero destoa. Destoaria, trio, né? mas ele tem a exata noção e a inteligência, por exemplo, de passar uma bola para o Depay fazer o gol, que aconteceu no jogo anterior. Então, essa movimentação, essa dinâmica é muito interessante. A gente não vê com tanta naturalidade nos outros trios. E o que tem uma vantagem do Corinthians em relação a parte desses trios ou quartetos. Como o Corinthians joga com 2 atacantes que não são centroavantes, mas são artilheiros e são jogadores de força, de velocidade, um com mais técnica, ambos com qualidade no passe, é difícil para a marcação adversária lidar com jogadores que vêm um pouco mais para dentro. Aí o Calçade falava do Garro, que faz essa conexão por dentro, que faz falta quando tem o Coronado. Porque quando você joga com jogadores mais abertos, você faz a dobra da marcação com quem volta do meio de campo e o lateral. Você tem um jogador na frente, um centroavante, que tem 2 zagueiros em tese, marcando. Obviamente, outros jogadores vêm por dentro e podem aumentar esse número de jogadores que atacam. Mas no Corinthians, você pode ter o Yuri e o Memphis invertendo, eles podem fechar, eles podem, de repente, abrir um para o lado. Muita variação. E aí, fica tanto que o Abel Ferreira faz o Palmeiras com 3 zagueiros e deixa o Richard Rios, na época, no Coronado. Se fosse no Garro, não sei se ia ter funcionado igual, porque os 3 cuidam de 2. Foi o que o Caxias quis fazer hoje. Só que os jogadores nem esboçaram conseguir marcar os 2, né? Porque eles não são previsíveis. Santos e Corinthians, com Neymar, 2-0 Corinthians. Sem Neymar, 1-0 Santos. Então, se o Neymar não tivesse jogado... Não, é só uma coincidência. Ah, tá, só para saber. Mas é uma coincidência que tem um olhar. É claro que não é por causa disso, mas mostra como o Santos está tentando se adaptar à presença de um cara que tecnicamente melhora o time, mas que fisicamente piora o time. Então você está naquela balança. Isso é um fato. Em termos de competitividade, de competição, é mais difícil para o Santos, nesse momento, ser um time forte com o Neymar.
O problema é que, tecnicamente, com ele em campo, o time é muito melhor. Então, é uma balança. Mesmo ele uma mal adaptação. fisicamente, ele pode tirar um coelho da cartola. Pode. Como hoje quase tirou. Mas como contra o Botafogo, quase tirou. Assim como tê-lo em campo deixa o time menos competitivo. E no futebol de hoje, ser menos competitivo te cobra um preço mesmo que você seja melhor tecnicamente. Sim. Então, no estágio que o Neymar está como atleta, é uma balança constante. Você vai ganhar e vai perder o tempo inteiro. É isso. Eu ia falar Ramon e Emiliano. Eu fiquei curioso para saber que o Rafael Prats pensa desse comentário do Zupac, mas eu vou ter que esperar o finalmente de amanhã para saber. O Zupac está com saudades do Wendel Silva, que já foi embora. El análisis fue que jugamos contra un grande time. Ellos también juegan, porque a veces parece como que solo nós tenemos que tener el control del juego y no es así. Tienen rivales que también pueden jugar. Comenzamos a ajustar el tema de la línea de 3 de él, cómo presionar, y ya estaba falado, porque cambiaron hoy tácticamente, no venían jugando así. Pero nada, yo que fue un grande juego, y también Nois presionando y estar en campo rival como intentamos estar después de los 25, 20 minutos no es fácil. Entonces la queda no fue física, después claro, la secuencia de juego hicieron que también tengamos una queda ahí, mas no, estamos contentos con el juego y feliz por ganar el clásico. Ramon, Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Há sempre um rival, né? A gente tem que se considerar, o rival também quer empatar ou ganhar o jogo. Mas falando do Corinthians, houve um momento em que o Corinthians ganhava de 2-0, jogando em casa, e o principal jogador do adversário cansou, que é o Neymar, né? E o Corinthians parecia que tinha até uma certa tranquilidade em vencer a partida, que não correria tanto risco, o que acabou acontecendo no segundo tempo. O que o Corinthians poderia ter feito para ter mantido essa tranquilidade e não ter tido esse sufoco no final? Sofoco no tuvimos, no llegaron una sola, tuvieron la acción de gol y la del Orsay, después no, sofoco, pasa que por ahí nos empezaron a atacar un poco más y con la salida de Neymar a nosotros nos dio una cierta tranquilidad, o sea, él no puede ya solo nunca, pero no, es normal, acontece que por ahí en una bola cruzada cabeció, fue un gol de otro juego, pero sufrir en las estadísticas también las ocasiones, él no tuvieron ni una ocasión, salvo la del penal, vuelvo a repetir que Forsyth. Boa noite, Ramon e Emiliano. Eu queria só entender, porque o segundo tempo o Corinthians quase não consegue jogar, o Santos colocando volume, e me pareceu um Corinthians, o Garro está voltando agora, 2 meses parado, o Memphis ainda está longe da parte física melhor dele, e o time não tinha saída e o Santos botando volume. A minha dúvida é, com um banco tão bom como vocês têm hoje, Thales Magno, Coronado, Romero, não dava para ter revigorado um pouco o time fisicamente, colocado jogadores que estavam ali na beira do campo, certamente querendo jogar muito no estádio lotado como esse, sabendo que o Garro ainda não estava tão bem, o Memphis, não demorou um pouco essas trocas do meio para frente para tentar também ter um pouco do volume do jogo? Obrigado. Contale vos. Pero ¿qué te digo? Sí, hicimos los cambios tarde porque para refrescar la parte ofensiva. Sí. Les quisiera preguntar qué hicimos bien. ¿Qué hizo bien Corinthians? Porque miran todo lo negativo, no lo positivo. Venimos realmente de jugar, para mí, un punto de vista, un gran partido, porque jugamos con un adversario que tiene calidad, tiene un gran entrenador en lo táctico, tiene Neymar, que es uno de los mejores jugadores y da placer verlo, da mucho placer ver estos tipos de jugadores que no se ven habitualmente. Entonces hay que disfrutar un partido de fútbol de esta característica, más allá que es un clásico, que es un partido importante, pero nosotros queríamos demostrar nuestra forma de jugar, nuestra actitud, y me parece que el equipo lo hizo bien, sabiendo que es un clásico, el adversario también te ataca y tenés que defenderte, porque tiene calidad, tiene mucha calidad, tiene jugadores de experiencia, y a mí me gustó personalmente porque fue intenso de parte de los dos equipos.
Fue un clásico entretenido, porque realmente los dos equipos se atacaron. Por supuesto que de mitad de cancha para adelante nosotros somos muy creativos y realmente si ves la situación, cómo se ocasionaron los goles, fue realmente muy buena. Entonces, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando en la intensidad, en la recuperación, pero el equipo mejoró muchísimo. A mí me encantó, me gustó. Supo jugar un partido, un clásico, que eso lo vamos a necesitar para poder jugar en la Copa. Hay momentos que te van a atacar y te vas a tener que defender, entonces se juega de otra manera e nos estamos preparando para isso. Ramon tá certo, mano. Tem muita gente reclamando aí do resultado, mas esquece que do outro lado tinha o Santos, pô. Do outro lado é o Santos, é um clássico. É o Santos, principalmente do Neymar. Se o Neymar faz aquele gol onde o Hugo defende, e aí? Poderia ter complicado a situação. Rapaz, clássico é clássico e vice-versa, não adianta. Muita gente queria 4-1, muita gente queria 3. Eu queria 3-0. Eu falei que o Corinthians ia ganhar com 3-0 com gols do Memphis e do Romero. Mas não é assim, pô. O jogo é jogado. E 2-1 tá de bom tamanho. Meteu 2-0, deu uma fraquejada, levou 2-1. Mas o que importa são os 3 pontos, a vitória e o primeiro clássico batido, pô. É isso. Primeiro clássico no ano. Ganhamos lá, ó. Perdemos um para elas. Empatamos um com os porcos. E ganhamos esse. Tá ruim. Líder absoluto. Classificado antecipado. Se tudo der certo, vamos fazer todo o mata-mata em casa. E sem falar que semana que vem, dia 19, é Libertadores. O Bidon tá voltando, hein? O Bidon tá voltando. Mano, o Corinthians tem um timaço. Tem um timaço. Representa, fiel. Comenta o que você achou. Fortalece com like. Porque os antes nunca vão estar satisfeitos. O que importa é nós.